Antes de entrarmos nesse dia tão importante para nós, esse dia festivo, esse dia solene do nascimento de João Batista, essa primeira leitura, no início, ela tem assim, um significado muito forte para mim. Porque antes de eu ler essa leitura, quando eu voltei a participar da igreja, eu não gostava do meu nome. Já você vê que é até mais um pouquinho complicado, né? Porque meu nome é Robson, Bermuda, é Robson. Então eu não gostava. Até o dia que eu li essa passagem, né? Nações marinhas ouviram, povos distantes prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. Ou seja, quem escolheu meu nome não foram os meus pais, foi o próprio Deus. Quem escolheu nossos nomes é o próprio Deus no ventre da nossa mãe. Então, depois disso, passei a gostar do meu nome, né? Eu fui qualquer pessoa que escolheu, o próprio Deus. Então, que a gente tem essa certeza, né? Que Deus nos chama desde o ventre da nossa mãe. Quer que seja para a vida matrimonial, quer que seja para a vocação sacerdotal. Quando Deus escolhe, Ele escolhe desde o início da nossa vida. Então, por isso que a gente também não pode negar de colocar em prática os nossos dons. Porque Deus nos chama desde o ventre de nossas mães. Quer que seja na questão do nome, quer que seja para a vocação que Ele escolhe a cada um de nós. E nós vimos a leitura do Evangelho de hoje, a igreja, ela, nesse dia de hoje, por que nós temos também, antes de entrar diretamente, não tem outra coisa, né? A questão da fogueira, né? A fogueira de São João. Eu sempre, antigamente, nós fazíamos a fogueira de São João, que morava esse dia tão importante, né? E a fogueira foi justamente o sinal que Isabel fez para anunciar a Maria que João havia nascido. Então, por isso a gente trouxe essa tradição, todo dia de São João, acender a fogueira, para lembrar justamente, né, do anúncio à Nossa Senhora do nascimento de João Batista. Nós vemos aqui no primeiro momento que nós temos com Deus o impossível. Deus, quando disse, primeiro, o anjo disse a Zacarias, que ele estava lá no templo, que a Isabel iria gerar uma vida. Só que Zacarias meio que não acreditou muito, dando uma risadinha, aquela coisa assim, né? Imagina, minha esposa já está avançada, vai gerar uma vida. E por isso que o anjo disse que ele só voltaria a falar depois que a criança nascesse. Por isso que teve que escrever na tabuinha, né, qual seria o nome dele. E o próprio anjo disse qual seria o nome da criança. Com o nascimento de João Batista, nós encerramos o último profeta do Antigo Testamento, aquele que veio para anunciar a boa nova. Ele não somente anunciou a Jesus Cristo, mas também apresentou para o povo que Cristo estava no meio deles. A palavra de Deus tinha vindo do Filho de carne e estava no meio deles. Imagina se Deus ainda usasse dessa maneira, quando Deus fala as coisas para a gente, e a gente fala assim, mas será que é comigo mesmo? Será que Deus está falando para mim? Muitos de nós já estamos ficado mudo várias vezes, né? Nós não acreditamos no poder de Deus muitas vezes. Nós deixamos de acreditar que nós temos um Deus impossível. Uma mulher de idade avançada, de sério, mas para Deus nada é impossível. E por isso que Isabel gerou uma vida. E veio justamente para anunciar, aquele que veio para anunciar, o precursor, e veio anunciar que Jesus havia nascido e estava no meio do seu povo. E nós vemos depois mais adiante, né, essa situação que ele, a partir do momento que ele se abriu, ali ele anunciou, João é o seu nome. E que nós possamos não duvidar desse Deus do possível, mas nós possamos cada dia mais acreditar. E a ação de Deus seja feita à vontade dele. Não duvidemos do poder de Deus. E se muitas vezes o que acontece em nossas vidas, se a graça não chega até nós, não é porque Deus não quer, mas porque nós muitas vezes duvidamos. Será que realmente Ele vai estar esperando a prece?
Será que o meu tio está acreditando em mim? Ou melhor, está ouvindo o que eu estou pedindo? Então, irmãos, que diante deste dia de hoje, não dudemos do poder de Deus, mas confiemos acima de tudo. Nós possamos a cada dia mais deixar que Deus age em nossas vidas. Tantos exemplos nós temos na Bíblia, quando Deus fala com o seu povo. Quantos exemplos nós temos de Deus curando, fazendo a graça acontecer. Por isso não devemos duvidar, mas que acima de tudo, confiemos, entreguemos a mão dele, que a graça virá, no tempo certo e no momento certo. Basta sermos perseverantes na oração e, acima de tudo, deixar a graça de Deus ser realizada em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.